Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Pelo fato de o Criador permanecer sempre no estado de repouso absoluto, nós, como suas criações, também nos esforçamos para alcançar tal estado, a fim de conseguir o que desejamos. Ele criou duas forças para nosso desenvolvimento, a que nos empurra por trás, isto é, o sofrimento, que nos força a fugir do insuportável estado no qual nos encontramos, e a força de atração, que, mediante os prazeres antecipados, nos atrai. Apenas a combinação dessas duas forças, em vez de cada uma em separado, pode nos fazer avançar. Portanto, sob nenhuma circunstância, devemos nos queixar de que o Criador criou em nós a ociosidade, deduzindo assim que, devido à sua falha, nos é tão difícil começar a avançar. Pelo contrário, o fato de sermos preguiçosos significa que não seguimos impulsiva e irrefletidamente cada pequena tentação da vida, mas que avaliamos se o objeto da tentação vale a pena o esforço requerido para consegui-lo. Não tentamos fugir do sofrimento diretamente. Primeiro, procuramos determinar o propósito de qualquer sofrimento recebido e, com isso, procuramos aprender como evitá-lo no futuro, pois ele nos força a agir e a nos movermos, o que tentamos evitar. Em todas as situações da vida, preferiríamos usar nossos egos, porém, as pessoas à nossa volta nos impedem de agir de tal maneira. As regras da conduta social são construídas segundo o tácito acordo comum de utilizarmos o egoísmo de modo a causar o menor prejuízo possível aos outros. Esse arranjo resulta do fato de que esperamos receber o benefício máximo de qualquer contato social em que nos envolvamos. Por exemplo, um vendedor preferiria receber dinheiro sem ter que se separar do objeto que pôs à venda. Por outro lado, o comprador gostaria de receber a mercadoria sem ter que pagar por ela. Um empregador sonha com trabalhadores não remunerados, ao passo que os trabalhadores querem ser remunerados sem ter que trabalhar. Nossos desejos podem ser medidos apenas com relação ao grau de sofrimento resultante da ausência do que se deseja. Quanto maior for o sofrimento pela falta do objeto desejado, maior será o desejo por ele. Nosso propósito na vida, assim como o da criação, é criar em nós mesmos as condições apropriadas para que o divino more dentro de nós. A adoração do ídolo é o apego aos desejos egoístas do corpo. Em contrapartida, o trabalho espiritual resulta do apego aos desejos ou metas altruístas, se ainda não existirem os desejos. O apego espiritual acontece quando as qualidades dos dois objetos espirituais são completamente similares. O amor espiritual é o sentimento de apego total de duas qualidades opostas, um ser humano e o Criador. Se os seres humanos não tiverem o desejo de recuperar o poder de voltar a governar seus próprios desejos, então terão conseguido o amor verdadeiro do Criador, em vez de uma simples subordinação a ele. A congruência de qualidades significa que, assim como o Criador experimenta alegria
por ter uma influência positiva sobre suas criações, os seres humanos também a experimentam com o reconhecimento de que é possível retribuir algo ao Criador. O retorno é nosso regresso, enquanto vivemos neste mundo, ao estado espiritual da existência, no tempo em que nossas almas foram criadas, isto é, ao estado do primeiro Adão, antes de sua queda. Temos duas fontes de ação e dois começos, o intelecto e o coração, o pensamento e o desejo. Ambos devem passar pela transformação de sua base egoísta em uma altruísta. Todos os nossos prazeres são experimentados por meio do coração. Por conseguinte, se pudermos rejeitar qualquer prazer, terreno ou egoísta, então mereceremos receber os verdadeiros prazeres do divino, porque já não usamos mais nosso egoísmo. Por outro lado, o intelecto não recebe prazer por entender o que está fazendo. Se pudermos nos envolver em uma ação específica por pura fé, mais que por nosso próprio entendimento, e proceder de maneira contrária aos argumentos da razão, acima da razão, então teremos eliminado o egoísmo da mente e poderemos seguir o raciocínio do Criador, em vez de nossa própria compreensão. A luz do Criador penetra em todas as criações, incluindo em nosso mundo, apesar de não a sentirmos. Essa luz chama-se luz que dá vigor à criação. É graças a ela que as criações e os mundos existem. Sem ela, toda a vida cessaria e a dimensão material do mundo desapareceria. Ela dá vida. Em nosso mundo, mostra seu efeito em várias vestimentas materiais dos objetos e em diferentes fenômenos que ocorrem diante de nossos olhos. Tudo o que nos cerca, incluindo nós mesmos e a mais simples criatura, não é mais que a luz do Criador. Devido ao fato de respondermos a carapaças externas, a vestimenta da luz, nós a percebemos como a muitos objetos. Mas, na realidade, ela é a luz do Criador, a única e incomparável força que age em cada uma das criações. A maioria das pessoas não a percebe, mas somente a sua vestimenta externa. Existem pessoas que a percebem apenas na cabala. Também existem os que veem a luz do Criador em tudo o que os cerca. Eles percebem tudo o que nos cerca como a luz divina que emana do Criador e enche tudo consigo. O Criador decidiu colocar o ser humano neste mundo com o propósito de que este se elevasse espiritualmente, da profundidade do estado original ao nível do Criador, tornando-se assim um ser parecido com ele. Por essa razão, criou a qualidade do egoísmo, o desejo de receber prazer. No princípio da criação, a luz, que é o prazer, encheu toda a extensão criada, o egoísmo, e todo tipo de desejos de receber prazer. Estes foram criados como parte do egoísmo concebido. Depois, o Criador restringiu a expansão da luz e a encobriu. No lugar da luz que existiu na criação, no desejo de receber prazer e no egoísmo, veio a dor, o vazio, a escuridão, a aflição e tudo o que se pode imaginar que surge quando há ausência de prazer. Com o propósito de manter na pessoa o mínimo desejo de viver e prevenir o suicídio pela falta de prazer, o Criador dotou os seres humanos do desejo de ser gratificado, inclusive com uma pequena porção de luz. Esta encontra-se em diferentes objetos de nosso mundo, aos quais aspiramos. Em consequência, de maneira inconsciente e automática, persistimos na busca constante da luz do Criador e somos escravos dessa aspiração natural. Devemos acreditar que a ocultação do Criador e a sensação de desesperança que advém da falta do prazer nos são outorgadas pelo Criador de propósito, para nosso benefício.
Se a luz do Criador preenchesse nosso egoísmo, perderíamos a oportunidade de exercer nosso livre-arbítrio e não seríamos capazes de agir livre e independentemente. Em vez disso, tornar-nos-íamos escravos do prazer que nos preenche. Somente estando separados da luz do Criador, experimentamos sua ocultação, o que faz com que nos percebamos como seres completamente independentes e autossuficientes. Isso nos permite tomar decisões com relação às nossas ações. Mas esse tipo de independência é demonstrada apenas em certas circunstâncias, porque, apesar do fato de o Criador se ocultar de nós, ainda possuímos o egoísmo que dirige todos os nossos pensamentos e sentimentos. Portanto, a verdadeira liberdade existirá somente quando, primeiro, o indivíduo não experimentar a outorga do Criador e, segundo, o indivíduo puder agir independentemente dos desejos do corpo. A oportunidade de exercer nosso livre-arbítrio existe somente na vida terrena e é justamente para isso que existimos aqui. Cada indivíduo deve acreditar que não há nada no mundo além do Criador. A pessoa percebe em seu eu um certo grau de independência apenas porque o Criador dotou de egoísmo nossa percepção. Porém, se nos livrássemos dessa qualidade, tornaríamos a ser parte do Criador. Devemos acreditar que ele está encoberto apenas porque não podemos percebê-lo e que essa ocultação foi projetada somente para nosso benefício. Portanto, enquanto não estivermos prontos para enfrentar a verdade, devemos acreditar que ela é muito diferente da maneira como a percebemos. A verdade só pode ser captada de uma maneira gradual e somente no grau em que tenhamos atingido a perfeição. Portanto, qualquer trabalho espiritual torna-se possível apenas enquanto o prazer do reino espiritual estiver oculto de nós. Só então seremos capazes de dizer que nosso aborrecimento em relação ao plano espiritual foi enviado de propósito pelo Criador e que, de fato, nada é mais perfeito que este plano. Se, em vez dos sentimentos de tristeza, depressão e vazio, e em vez dos argumentos da razão, pudermos buscar a percepção do Criador e pudermos proceder acima de nossa própria razão, de acordo com o princípio da fé acima da razão, então ele se revelará para nós, já que, em todos os estados de ser, esperamos essa revelação. O verdadeiro desejo de perceber o Criador nasce em nós, como já foi descrito, e constitui a condição necessária para a revelação do Criador. A força da fé na habilidade de percebê-lo é medida pela profundidade de nossa queda espiritual, de onde podemos lhe fazer súplicas. Porém, devemos entender que sem a apropriada preparação para perceber o Criador, involuntariamente obteremos prazer egoísta por experimentar tal fenômeno espiritual. Portanto, devemos pedir ao Criador a preparação necessária para experimentar o prazer superior e a força necessária para conservar a fé acima da razão, mesmo depois da revelação do Criador. Existem dois tipos de obstáculos derivados das forças impuras que atuam em nós: a restrição e o que chamamos de sugar o alimento. Quando não experimentamos nenhum prazer com o estudo ou com a autossuperação e avançamos com grande dificuldade, as forças impuras mostram-nos os defeitos da existência espiritual. Como resultado, sentimos que não há valor no plano espiritual e, portanto, as forças impuras recebem uma oportunidade para que nos abstenhamos de estudar, por não vermos nenhuma grandeza no espiritual.
Tal estado é conhecido como a revelação do Criador nas cinzas. Porém, se com a força de vontade persistirmos em avançar, então começaremos a receber o gosto pelo trabalho em nós mesmos. Neste ponto, as forças impuras começam a se alimentar de nossas conquistas espirituais. Deseja apropriar-se de tudo o que ganhamos com nossos esforços, que é o prazer do espiritual. As forças impuras alcançam esta meta infundindo-nos o desejo de continuar trabalhando. Porém, a motivação por trás desse trabalho é o prazer pessoal, em vez do fato de esse trabalho ser desejado pelo Criador. Se estivermos de acordo com essa tendência, então todo o prazer se renderá por completo diante do ego da pessoa. Isso é conhecido como sugar o alimento das forças impuras. Neste caso, devemos pedir ajuda ao Criador para resistir à tentação dos pensamentos daninhos. Concluindo, no começo, devemos pedir ao Criador que nos dê prazer com a cabala, e depois devemos implorar que esse prazer não seja absorvido pelo egoísmo. Os protestos do corpo contra o trabalho espiritual, que não gera nenhum prazer para o corpo, nem dá a certeza de que a recompensa chegará no futuro, são conhecidos como má língua. A fim de nos livrarmos da tentação, devemos pretender ser cegos e surdos aos chamados do corpo e imaginar que a luz superior existe, mas que é invisível. Somente então o Criador abrirá nossos olhos para que sejam capazes de perceber sua luz e nossos ouvidos para que possam ouvir o que Ele nos está dizendo, somente a nós. Os esforços que dedicamos a cada tarefa de perceber o plano espiritual acumulam-se gradualmente até chegar a uma quantidade suficiente para formar o vaso ou a vestimenta necessários para receber a luz do Criador, isto é, nossas almas espirituais. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.